Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and manifestadoras de novo. Ai, estou aqui, como sempre, eu amo fazer a sua leitura e estou muito feliz de fazê-la. Vamos lá, minha borboleta, vamos hablar? Bom, você viu que essa semana na nossa capinha temos moranguinhos que representam o meu final de semana, muito gostoso. Eu fui num festival dos morangos e eu comi um monte de coisa de morango e eu tô tão feliz! Ai, que delícia, que delícia. E aí, eu senti que todas as leituras hoje teriam a ver com morangos. Morangos, o morango ele representa prosperidade, ele é uma fruta que representa prosperidade, então estamos sim falando de prosperidade na leitura, né? Os bastidores da leitura, veja como prosperidade. Mas assim, eu sinto que de diferentes formas o morango estaria presente nas leituras de hoje. Em cada tipo energético de um jeito. E no seu tipo, sabe o que eu senti o que é? Com relação à audácia. E eu vou explicar por quê. A gente tem aqui o Waking the Lion, a carta. Então, despertando o leão. Ai, que babado. E o 3 de copas aqui. Por que audácia, Esther? Porque assim, como eu disse, eu comi várias coisas lá de morango. Então, eu comi um lanche de carne de porco que tinha molho barbecue de morango. Eu comi uma pizza de queijo que tinha ketchup de morango. Eu comi um bolinho de chuva que tinha morango dentro, tipo uma geleia de morango assim. E tava fantástico. Tudo que eu comi tava maravilhoso. Eu não comi só o morango, sabe? Eu não comi a fruta ou aquele morango que tem chocolate, etc. Eu comi também, mas tipo, eu não comi só o óbvio que a gente costuma comer quando se trata de morango. Eu comi as coisas diferentes assim, né? E eu achei muito legal porque é uma, entre aspas, audácia, né? É audacioso você colocar assim, né, diferente, de uma forma diferente para as pessoas comerem, né, a fruta e mostrar que pode ficar gostoso, mesmo sendo diferente, que não é porque é diferente que é ruim, que não vai ser gostoso, que não vai ser bom, satisfatório, etc, né? E o que isso tem a ver com a sua leitura? Tudo a ver com essa carta do Despertando o Leão. Eu achei muito interessante porque quando se trata dessa carta Waking the Lion, é uma carta que fala muito sobre essa audácia, sobre a coragem, ir lá é, e fazer, sabe? Não interessa se é diferente, não interessa se ninguém fez, não interessa se você não sabe se vai dar certo. É a coragem de você seguir adiante mesmo sem saber o caminho. É a coragem de você seguir adiante mesmo sem saber o que vai acontecer, mesmo sem saber o próximo passo. Simplesmente confiando, né? É... Essa carta, ela fala muito sobre você enxergar de frente, olhar nos olhos daquilo que é difícil e doloroso para você. É você olhar com coragem para sua dor, olhar com coragem para sua resistência, né? A audácia de você pisar no desconhecido, de você ir lá e assim, eu não sei o que vai dar, eu não sei se vai dar bom, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer isso daqui porque eu sei que eu preciso fazer. Eu sei que é necessário. Eu sei que eu sinto conscientemente que isso vai me levar em algum lugar. É a coragem de você quebrar a resistência e de tipo assim, saber que nada foi prometido para você. Você não sabe exatamente o resultado daquilo, mas se você não arriscar, você não vai saber, você não vai viver. E a vida é muito sobre isso. A gente precisa viver para saber como é que é. E
E falando de comida, né? Eu já até falei no Instagram, né, uma vez sobre a minha jornada com a alimentação, né? Eu tive. Eu falava que eu era pessoa que tinha paladar infantil, sabe? Que eu não gostava de comer isso, nananá, eu não me abria nem para experimentar um monte de coisa. E por muitos anos, a minha relação não saudável com a comida me levou a ter sobrepeso, me levou a ter muitas questões de saúde, de autoestima, né? E aí, conforme eu fui criando consciência, expandindo a minha consciência no meu lado espiritual e casando essa expansão de consciência com a consciência que eu acessei também na primeira gestação da minha primeira gestação, né? Eu tenho duas filhas, então a minha primeira gestação, se não fosse a soma dessas consciências que eu fui acessando, até hoje eu estaria comendo mal e não experimentaria nada, sabe? Talvez eu teria ido nessa feira aí, que eu fui no sábado, ai, não vou, nossa, barbecue de morango, que estranho, não vou comer isso, sabe? Eu teria sido resistente a provar essas coisas e eu ia perder a oportunidade de provar alguma coisa maravilhosa, sabe? Então, assim, foi graças a essa consciência e a coragem de fazer diferente, e a persistência também, porque uma coisa que aconteceu foi que na introdução alimentar da Ana, eu comecei a provar as coisas com ela, eu comecei a comer as coisas junto dela. E eu passei por uma nova introdução alimentar depois de adulta. E isso me fez perceber que eu precisava persistir mais nos alimentos e parar de falar assim que eu não gostava e tal, mesmo sem nem provar. Foi todo esse processo de consciência, de coragem, de persistência que me fez chegar em uma fase que eu aprecio a comida, sabe? Eu gosto de provar, eu gosto de sentir, eu gosto de viver e hoje eu me permito, eu não sou mais inimiga da comida. Mesmo agora, depois de uma segunda gestação, numa fase que eu estou em processo de emagrecimento, né? E estou ainda no processo de emagrecimento, eu sou tão amiga da comida que eu como meu chocolate, eu como meu doce, eu como as coisas que me dão prazer e mesmo assim eu emagreço, sabe? Mesmo assim eu estou dentro do meu objetivo, porque a comida não é mais a minha inimiga. E é justamente por conta desse risco, sabe? Dessa coisa de me abrir para o que é desconfortável, me abrir para o que era desafiador para mim, para o que era doloroso. Se eu não tivesse me aberto e colocado intenção em fazer diferente, né? Ou em simplesmente ir lá e provar, né? Eu não estaria onde eu estou hoje nesse assunto da minha vida, né? Então, assim, o ponto aqui é você seguir mesmo sem garantias, mesmo sem saber o que vai ser, mesmo sem saber o que vai rolar. Porque não. Vou falar um negócio aqui que é importante. Às vezes você tá achando que é sobre o resultado, mas isso que você tá vivendo não é sobre o resultado, é sobre quem você vai se tornar somente pelo fato de ter a coragem de ir lá e fazer. O resultado pode ser que você goste de onde você vai chegar, pode ser que você não goste de onde você vai chegar. E isso não tem problema, porque o que Deus está tentando te mostrar é o que você vai se tornar depois que você se abrir e tiver coragem para viver esse processo. É sobre quem você vai se tornar e não sobre onde você vai chegar. A gente se apega muito no resultado. Eu quero que aconteça tal, e aí a gente fica resistente, tipo, mas eu não sei se esse caminho vai me levar nesse resultado que eu quero chegar. E aí que tá o nosso erro, né? A gente ficar focado nisso. Borboleta, Deus quer que você se transforme em outra versão sua.
Só que essa versão só vai aparecer se você passar por esse processo desafiador. Então, de novo, não é sobre onde você vai chegar, não é sobre o resultado, é sobre quem você vai se tornar no final, depois desse passo de coragem, sabe? Depois dessa atitude que você vai ter. E eu te falo, é babado, confusão e gritaria. Vai ser bom. Vai dar bom, borboleta. Então, assim, o fato de você ter coragem de atravessar a dor, de atravessar o desconhecido, vai fazer você acessar uma versão sua muito mais poderosa, muito mais alinhada, a qual você nem sabia que existia. E é essa versão que vai fazer com que você se conecte com os resultados que você quer chegar. E assim, vai valer muito a pena, sabe? Então, chama a sua força aí, faz o que precisa fazer e coragem de ir lá e fazer o que precisa ser feito, borboleta. Eu não posso fazer por você, Deus não pode fazer por você, a amiguinha do lado não pode fazer por você, tem que ser você. Entende? Porque é o seu caminho. Então é você que precisa caminhar o seu caminho. São os seus sapatos. Não são sapatos de outra pessoa que precisam caminhar esse caminho. E aí, de novo, eu te falo que vai dar bom. Você vai celebrar, porque essa carta do 3 de copas é sobre isso, tá? Você vai celebrar. Você vai chegar num lugar que, nossa, que delícia que eu cheguei aqui, né? Mesmo que seja desconhecido e o resultado não seja garantido, etc. O final do caminho vai te trazer a celebração, a alegria, a recompensa, coisas boas, tá? E aí uma última coisa que eu te falo é que você não precisa fazer isso sozinha, tá? Não é uma coisa que você precisa fazer tudo por conta própria. Você pode pedir ajuda das pessoas, sabe? Inclusive, parte desse ato de coragem é você pedir ajuda, é você falar com uma pessoa que você precisa falar e você tá postergando, é você ir lá e pedir ajuda para uma pessoa que você não gosta muito, se você se sente desconfortável em pedir ajuda para essa pessoa. Parte do ato de coragem é você também se conectar com algumas pessoas no caminho que vão te ajudar a fazer o que precisa ser feito. Nunca foi sobre fazer sozinha, eu preciso, sabe? Meter o pé e tal. Manifestadora tem sim a energia visionária, a energia de ir na frente. Mas ir na frente nunca foi sobre, eu não preciso de ninguém e eu preciso resolver tudo por conta e eu só vou resolver, só vai ser bem sucedido se eu fizer assim, se eu fizer sozinha, se eu estiver em tal lugar, se eu não depender de ninguém, parará, parará, parará. Isso é orgulho, borboleta, tá bom? É diferente. Então, é isso. Espero que faça sentido para você, tá bom? Coma seus morangos aí com muita alegria de diversas formas. Lembra disso que são vários caminhos os possíveis também. E se arrisca, borboleta, vai, mesmo que você não souber. Deus vai te dar o chão, tá bom? Eu te garanto isso. E é isso. Fica com Deus, um beijo e até mais.